Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 5. A carta escrita por Tiago, capítulo de número 5, versículo 17 e 18. Os que forem achando vão dando um glória a Deus aí. Se não trouxe Bíblia, acompanhe no telão. Aleluia. Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Amém? Podeis assentar, em nome de Jesus. Eu gostaria de dividir uma palavra com vocês essa noite, e nós vamos nos concentrar no ministério de 2 homens, 2 personagens do Antigo Testamento que refletem no Novo, com uma intensidade como se nós fôssemos amigos nos dias atuais. É uma história de unidade, é uma história tão profética que você também vai se sentir familiar com a história de Elias e também a história de Eliseu. O texto que nós acabamos de ler retrata um período em que Deus levantou um homem em meio a um caos espiritual, a um caos que estava acontecendo no meio da política, há um caos na construção da história do povo de Israel. O período em que Elias estava vivendo em seu tempo era um período pior do que o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Elias, ele vai aparecer em 1º livro de Reis, no capítulo 17. A Bíblia vai dizer que ele aparece, e ele aparece como sendo alguém vindo da cidade de Tisbe. Por isso veio o título de Tisbita. A Bíblia não dá muitas referências a respeito da sua família, a respeito da sua criação. Apenas aponta para ele como alguém sendo um profeta muito relevante para os dias atuais. Somente para nós termos uma noção da história em que ele estava sendo inserido, a situação em que ele viveu fazia parte da divisão das 12 tribos. E Elias ficou com o reino norte, o profeta que profetizou para o reino do norte. Nós sabemos que houve uma divisão entre as 12 tribos, elas se dividiram, e isso foi por meio também de uma profecia. O profeta Aías profetizou sobre essa divisão das 12 tribos. E nesse período o profeta Elias, ele ficou responsável para profetizar a casa de Israel, ao povo de Deus, e essa era uma responsabilidade muito grande. Somente para nós termos uma ideia, 10 tribos seguiram a liderança de Jeroboão I. Quem foi Jeroboão I? Foi aquele que revolucionou o período da divisão das 12 tribos, e após ele formou um outro reino, uma outra capital, e agora os reis que governam sobre esse reino são homens maus, sem exceção. Esse período durou 209 anos, onde nós tivemos 19 reis e 8 dinastias diferentes, e todas elas nós tivemos um rei pior que o outro. Jeroboão reinou 22 anos, seu filho Nadab reinou 2 anos, e ele foi assassinado. E o curioso é que o assassino se tornou rei. Quem matou o filho de Jeroboão? Foi Baasa. E ele assumiu o trono e reinou 24 anos. Seu filho Elá reinou 2 anos, o substituindo, e foi assassinado por Zinri. E quem assassinava o rei assumia outra vez o trono. Uma sucessão, uma trajetória de declínio. O povo se revolta, cerca o palácio, e o rei desesperado comete suicídio. E Onri começa a reinar e é considerado o pior rei de Israel.
reina 12 anos e ao fim do seu reinado, do seu governo, Acabe começa a reinar. Agora, chegando na história de Acabe, a gente observa que o cenário é um cenário crítico. Se você for comigo para o primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, quem for rápido de endereço, vá comigo, 1 Reis, capítulo 17, para não ficar nas minhas palavras, diz assim: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. E depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias e disse: saia daqui e vá para o leste, e esconde-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem por lá. Preste bastante atenção. O ministério profético de Elias começa com uma negativa. Ele diz: não haverá nem chuva e nem orvalho. A chuva nós sabemos que tem a capacidade e o poder de molhar qualquer pessoa. O orvalho é aquele sereninho bem fininho que vai caindo pela madrugada. Só para nós termos a noção do quanto Deus é bom, pela madrugada Deus faz cair o orvalho sobre toda a vegetação, sobre toda plantação criada por Deus. Pela manhã o sol nasce com toda a sua força, com todo o seu vigor. E se não fosse o orvalho que cai pela madrugada para proteger toda a vegetação, o que aconteceria? Toda a vegetação seria queimada e destruída pelo calor do sol. O que eu entendo com isso? É que num tempo difícil, Deus levanta o profeta Elias para trazer uma resposta à nação de Israel, porque o nosso Deus é um Deus de amor, o nosso Deus é um Deus zeloso. E no tempo difícil em que nós estamos vivendo, Deus está levantando você para ser a voz, a resposta que essa geração precisa, a voz e a resposta que esse tempo precisa, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então Elias começa a sua trajetória com uma negativa, e ele vai diante do rei, e ele fala para o rei: olha, segundo a minha palavra, não haverá nem chuva e nem orvalho sobre a terra de Israel. E o mais interessante é que você não vai ver na palavra de Deus Elias pedindo para se isentar desse castigo. Essa palavra de não haver nem chuva e nem orvalho, ele estava inserido, ele vivia também nesse tempo. Então, se não chovesse, se não tinha plantação, se não tivesse plantação, os animais também não iriam se alimentar. Não se alimentando, a gente ia entrar num colapso. E Elias estava vivendo naquele tempo, ia passar por tudo junto com aquele povo. E o texto que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer no versículo 2 de 1 Reis, capítulo 17, assim: depois disso a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui e vá para leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para te alimentarem por lá. O que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você? A palavra de Deus está dizendo o seguinte: a fome vai afetar o meu povo, a sede também vai afetar o meu povo, mas eu estou separando um canal de água para que você beba do ribeiro, e eu vou enviar garçons voadores para te alimentar por lá. Quem está comigo, diga glória a Deus. Deus separou uma equipe para cuidar da saúde do profeta, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de seca. Deus separou uma equipe para alimentar o profeta Elias. Olha para quem está ao teu lado e diga: pare de andar preocupado, meu irmão. Deus tem uma equipe de anjos que vai enviar para cuidar de você, que está acampado ao seu redor, que está te guardando, que está te livrando. Te livrou no ano de 2021 e também vai te livrar no ano de 2022, porque o ano de 2022 será o ano da porção dobrada de Deus sobre as nossas vidas. Quem crê, diga glória a Deus. Então Elias está diante desse cenário, e a primeira lição, eu vou falar sobre 4 lições que nós precisamos aprender com a vida de Elias e de Eliseu.
primeira lição que eu aprendo com a vida desses dois homens é: nós precisamos estar dispostos a depender de Deus. A gente só aprende o que é dependência de Deus quando nós estamos passando pelo crivo, quando nós estamos passando pelo estreito. Eu estou falando, irmãos, de um cenário de 3 anos e 6 meses, sem chuva, sem orvalho. E o mais interessante é que o reinado de Acabe estava sendo um reinado opressor, foi o pior rei que a nação de Israel teve. E esse povo, ele estava se dobrando diante de uma entidade, diante de um deus pagão chamado Baal, que era considerado o padroeiro, aquele a quem se referia toda a prosperidade. Eles entendiam que quando um gado dava uma cria, quando vinha algum animal e que reproduzia filhotes, eles pegavam aquilo e ofereciam um culto a Baal. Quando na plantação vinha algum fruto, eles também estavam reverenciando a esse padroeiro, a essa entidade. E aí o profeta Elias é levantado nesse tempo, onde ele foi levantado para denunciar o pecado. É muito interessante você entender isso, porque Deus te levantou, e muitas das vezes, quando um homem e uma mulher de Deus age de forma dura, de forma ríspida, um homem e uma mulher de Deus, eles merecem respeito e consideração. Quantos podem dizer amém? Tem gente que fala assim: não, pastor, você está sendo muito duro. Mas se você olhar a história do profeta Elias, ele não era conivente com tudo que estava acontecendo à sua volta, muito pelo contrário. Ele não orou pedindo a Deus uma resposta, ele se tornou a resposta para aquele tempo. Então tem muitas coisas que nos incomodam no tempo em que nós estamos vivendo, e a gente está gastando tempo orando de forma errada. Orar é muito bom, é prazeroso, gaste tempo em oração, mas quem clama precisa ter objetividade. Quem clama precisa saber quem é que está no governo da construção da nossa história. E depender de Deus não é viver de olho na provisão. Depender de Deus é viver caminhando lado a lado com um provedor, entendendo que é Ele quem abre o caminho para nós passarmos. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então Elias em momento nenhum pede a Deus: pai, eu sei que vai vir fome sobre a terra, mas faz o seguinte, separa uma área VIP para mim, separa uma sala para mim, onde eu possa ser alimentado com contrafilé, com filé mignon, e seja lá o que for, com todos os alimentos bons. Não, ele está inserido no mesmo cenário, mas entenda, não é o cenário que vai governar a vida de Elias, porque Elias foi um homem que foi governado pelo Espírito Santo de Deus. Em 2022 não é o cenário que vai construir a sua história, é você quem vai determinar na sua casa, no seu trabalho, na sua família, que na sua vida existe o governo de Deus, e que você está aprendendo. A primeira lição que a gente aprende com esses dois homens: depender de Deus. Tem gente que vive querendo contar com a sorte, tem gente que vive pensando que é o acaso que está protegendo. Não, a sua história está sendo construída por Deus, e depender de Deus, irmãos, tem muito mais a ver com o que está dentro de nós do que com aquilo que está no estereótipo. Qual tem sido a base da sua convicção? Em que você acredita? Aonde você está colocando os seus sonhos? Quem é o Senhor da sua vida? Depender de Deus é isso, irmãos. Tem gente que quando vem para uma reunião como essa, pensa assim: poxa, o culto só é bom quando toca aquele louvor de Fernanda Brum, aquele da faixa 7 do CD de 2001. Aí o culto fica diferente. E quando vem aquela pregação, né, que eu gosto daquele lá de Naamã, eu gosto de dar aqueles 7 mergulhos, só quando tem essa pregação que o culto é bom. Como se Deus fosse uma marionete e nós fizéssemos de tudo para movimentar as mãos de Deus, o olhar de Deus, como Deus vai agir no culto. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, olha para cá. Se Deus decidir te pegar de jeito essa noite, irmão, não adianta você vir com um cronograma, não adianta você vir com liturgia. Quando Deus decide descer e manifestar a glória dele,
não há quem consiga ficar de pé, porque tamanha é a glória de Deus sobre nós, e é o que eu desejo sobre a tua vida no ano de 2022. Não queira rotular a forma como Deus age, não queira rotular a forma como Deus fala, porque Deus fala através dos sábios, Deus fala através dos iletrados, Deus fala através dos grandes, mas Ele também fala através dos pequenos. Deus usa aqueles que não são para confundir os que são, porque Deus é Deus e operando Ele, não há quem possa impedir. Elias, ele vem de um histórico onde ninguém sabe quem foram os seus ancestrais. Qual é a genealogia de Elias? Resposta: I don't know. Não sei, não sabemos. Quem antecedeu ele? Quem foi seu pai? Só não sei. Mas a Bíblia vai dizer que Elias ele era um homem temente a Deus, e ele profetizava segundo a sua própria palavra. Se puder botar no telão aí, Tiago 5,17, para a igreja ler junto. Aí eu fui entender, irmãos, que Elias carregava um segredo, porque um homem, para profetizar segundo a sua própria palavra, tem que ser um homem muito de Deus. Ele profetizava assim: segundo a minha própria palavra, não haverá nem chuva e nem orvalho sobre a terra de Israel. Olha o que está escrito em Tiago 5,17. Elias, ele era o quê? Humano. Irmãos, para a Bíblia explicar que um homem era humano, é porque o que ele fazia era algo que muitas pessoas poderiam tentar trazer uma divindade sobre o ministério de Elias. A Bíblia está explicando: não, ele era homem, ele era sujeito às mesmas paixões que eu e você. Aí o que ele fazia? Orou. De que forma ele orou, irmãos? De que forma ele orou? Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Durante 3 anos e 6 meses não houve chuva. Eu disse no início que tudo que a terra de Israel estava produzindo, a glória estava indo para um Deus falso. E agora Deus levanta um profeta. Sabe por quê? Deus tem a sua forma didática de tratar com a gente. Quando a palavra não está atingindo o coração, sabe aonde Deus toca? Bota a mão aí no ventre, aí, na barriga assim, ó. Deus toca no estômago. Deus toca aqui, ó, no estômago. Ah, é? Não vai entender não? Não vai receber não? Ah, então eu vou tocar aqui, ó, na fome. Porque a pessoa, quando ela passa por um estágio de fome ou de sede, ela é capaz de quê? De qualquer coisa. Ela fica susceptível, ela baixa as guardas, ela pode ter várias e várias convicções, mas quando ela passa por um período onde ela está passando por fome, ela se sujeita a qualquer coisa. E aí Deus levanta esse profeta para profetizar nesse tempo de muito contraste de adorações sendo dirigidas a entidades que não é o Senhor, o único Deus de Israel. E ele não tem medo, irmãos. Todo profeta, ele não pode ter medo de falar aquilo que Deus manda. Ele começa profetizando logo no mais alto nível. Profetiza diante do rei. Rei Acabe, eu quero dizer uma coisa: não vai ter chuva, não vai ter orvalho durante 3 anos e meio. Vocês vão aprender que tudo que vocês estão fazendo aqui está em desacordo com a palavra de Deus. Precisa haver um alinhamento. Irmãos, só para nós situarmos mais ou menos o ministério de Elias. No Novo Testamento, Elias é lembrado como alguém que deixou uma lacuna de saudade no coração do povo. Quer um exemplo? O último versículo do Antigo Testamento, os 2 últimos, vai falar que antes Deus iria enviar o espírito de Elias para que restaurasse todas as coisas, e ele iria converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não viesse e ferisse a terra com maldição. O espírito de Elias. Aonde essa profecia vai se cumprir? No ministério de João Batista. João Batista veio como precursor, aquele que veio preparar o caminho para a descida, para a manifestação, para aonde o nosso Deus decidiu tabernacular entre nós. Ele encarnou, ele tabernaculou, irmãos. Ele andou entre nós cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a do unigênito, Filho de Deus. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus vai dar respaldo sobre o ministério de João Batista, sabe o que Jesus fala? Se vós quereis dar crédito, esse é o Elias que havia de vir. Elias já veio.
Elias já veio, sabe o que aconteceu? Fizeram com ele o que quiseram. A gente sabe da história, irmão. Qual foi o ministério de João Batista? Pregava no deserto, sua alimentação. A Bíblia vai dizer que ele se vestia de pelo de camelo, se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Esse foi o ministério dele. Pregava no deserto e as pessoas iam para lá, sabe para quê? Para ser chamado de cobra, irmão. A mensagem de João Batista era essa, chamava todo mundo de raça de víbora. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Essa era a mensagem dele. Chamava todo mundo de cobra, mas só um ele não chamou de cobra. Quando estava se aproximando dele, ele estava batizando no Jordão, e ele olha, e um homem se aproxima, e todo mundo estava esperando ele chamar aquele homem de cobra. Ele olhou, e aí o povo disse: não vai chamar de cobra não? Ele falou: não, esse não posso chamar não. Mas por que você não vai chamar? Porque esse ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ele passa o bastão, passa o ministério. Elias foi um homem que deixou tanta saudade, porque quando Jesus estava na cruz, qual foi a palavra que ele declarou? Eli, Eli, lama sabachthani, que significa? Quando o povo escutou o que ele estava declarando, pensou assim: ele está invocando o espírito de Elias. Eles pensaram que o Cristo estava chamando pelo profeta, mas não. Ele estava clamando pelo Deus daquele profeta. Quem está entendendo? Então Elias construiu essa história, esse legado, aonde vai se cumprir em Cristo. Se cumpre em Cristo a restauração de todas as coisas. Quando de uma vez por todas ele entra no santuário, o véu se rasga de alto a baixo. E a Bíblia vai dizer que hoje nós temos livre acesso ao coração do nosso Pai. Ele é o nosso sumo sacerdote, que levou as nossas dores, foi moído pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E Elias, ele é conhecido como o leão dos profetas. Como que Elias é conhecido? Está fraco, irmãos. Como que Elias foi conhecido? Por que o leão dos profetas? Porque foi aquele, irmãos, se você ler de 1 Reis, capítulo 17, os capítulos posteriores, você vai ver, irmãos, o quanto Deus usava a vida desse homem. E o mais interessante é que a gente está em 1 Reis 17, e só no capítulo 17, versículo 2, a gente vê que Deus preparou uma equipe para cuidar dele. Um filete de água, irmão, num momento de seca, um filete de água que passava pelo ribeiro, era onde ele se alimentava. Ele comia pão cozido na brasa e carne. Quem gosta do pão lá no churrasco, lá, aquele pão de alho? Levanta a mão assim. Olha como que Deus tratava o profeta, irmão. Aquele pãozinho que todo mundo pede lá no churrasco. Faz aquele pãozinho de alho. Quando sair, você me chama aqui. Não é assim? É assim que Deus tratava o profeta Elias, no momento de seca, momento de fome. E ele era alimentado. Por quê? Porque Deus tem um propósito de fazer com que os seus remanescentes sejam sua boca na face da terra. E Deus está levantando você no ano de 2022 para ser esse remanescente. Mas em primeiro lugar, a primeira lição que você precisa ter é estar disposto a depender de Deus. Essa palavra dói, irmão. Sabe por quê? A gente faz muito plano, a gente bota na agenda muita coisa. Deus deve olhar nossa agenda e falar bem assim: não tem espaço para eu trabalhar na sua vida com esse monte de coisa, com essa agenda tão lotada que você enche, aquilo não tem espaço para trabalhar dentro de você. Sabe por quê? Quando inicia o ano a gente pensa assim: ó, esse ano a gente até, eu vou realizar, vai acontecer. A gente faz muitos planos, mas sabe o que Deus quer? Deus quer que a gente se esvazie de nós mesmos, para ter espaço para Ele nos encher da presença dEle. A gente está muito preocupado com o que está do lado de fora. Deus está preocupado com aquilo que está dentro de nós. A adoração verdadeira não é aquela que nós chegamos aqui no lugar de adoração e cantamos, levantamos a mão. Não, Ele está interessado na motivação que está dentro do nosso coração. Porque eu posso levantar as mãos, posso fechar os meus olhos, posso movimentar o meu corpo, mas a minha motivação não está alinhada com o propósito da palavra de Deus. Então Elias me ensina a aprender a estar disposto
a depender de Deus. E dependência de Deus, irmãos, não é ficar olhando para a provisão, é caminhar com um provedor. Amém? A segunda lição que eu aprendo com a vida de Elias, e mais precisamente com a vida de Eliseu, é que nós precisamos estar disposto a fazer o dobro. Levante a sua mão quem está disposto a fazer o dobro aí em 2022. A gente precisa estar disposto a fazer o dobro. A nossa mente, o nosso coração se alegra quando a gente fala assim, você está disposto a ganhar o dobro? Quem quer ganhar o dobro do salário em 2022? Levanta a mão aí. Aí, olha como é que levanta rápido. Todo mundo quer ter o dobro do salário. Se tem um carro, se Deus der graça, quer ter 2. Se está com uma casa, quer aumentar, quer ter 2. Esquece o negócio de 2 mulheres, irmão. Se você pensou isso aí, está repreendido. Deus vai renovar a sua. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Deus vai te dar em dobro e a gente fica feliz com isso. A gente fica alegre, nosso coração se alegra. Mas Deus quer de nós que nós venhamos estar dispostos a fazer o dobro. Lembra quando Jesus ensina na sua palavra que se alguém te forçar, e eu já explico isso, a caminhar 1 milha, quantas milhas você tem que ir com ele? 2. O dobro. Existia uma lei ali no território de Roma, era uma lei romana, em que se forçava um cidadão a carregar uma carga, um peso. E 1 milha, irmãos, é 1 quilômetro mais 600 metros, é mais de 1 quilômetro. A pessoa era forçada, pela lei, ela tinha que carregar aquele peso, por mais de 1 quilômetro. Aí você imagina, Jesus vem para nos ensinar, ele fala bem assim, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, faça ao contrário, caminhe com ele 2. Sabe por quê? Que muitas pessoas ficam na zona do fracasso, muitas pessoas não conseguem atingir o sucesso em Deus, porque não está disposto a caminhar a 2ª milha. Caminhar a 2ª milha fala de não fazer somente a nossa obrigação, mas de ir além. Não fazer somente aquilo que está no script, mas você ir além. Deus está te chamando para, no ano de 2022, não são águas que dão apenas no tornozelo que Ele quer que você venha desfrutar, não, meu irmão. Ele quer que você mergulhe no oceano de Deus. Ele quer que você vá para as águas profundas, aonde o Espírito de Deus é quem vai conduzir a sua vida, aonde cada coisa vai para o seu devido lugar, porque é Deus quem restaura todas as coisas. Quem está comigo? E fazer o dobro significa isso. Sabe o que significa fazer o dobro? É você procurar aquela pessoa que te ofendeu, pedir perdão. Pastor, mas foi ela que errou comigo. Mas os dois estão errados diante de Deus. Pastor, mas você não sabe, pastor, uma afronta, eu sou servo de Deus. E a gente vê na história de Elias uma coisa tão forte, que quando o rei procura chamar Elias e as pessoas chegam chamando ele de homem de Deus, sabe o que Elias faz? Se eu sou um homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus homens. Quer ver? Abre comigo aí, 2 Reis. Apenas por chamar Elias de homem de Deus. Capítulo 1 de 2 Reis. Vamos ler a partir do versículo 7. Olha o que diz a palavra. O rei lhes perguntou, como era o homem que os encontrou e lhes disse isso? Eles responderam, ele vestia roupas de pelo e usava um cinto de couro. O rei concluiu, era o tesbita, Elias. Em seguida mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina. Repita comigo, no monte. Diga, em oração, se guardando em Deus. Diga, fortalecendo o seu secreto. Diga, tirando um tempo de intimidade com Deus. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Ele disse, homem de Deus, o rei ordena que tu desça. Olha o versículo 10. Elias respondeu ao oficial, se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. Desceu fogo do céu, consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. E ele disse a Elias, homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu Elias, se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados.
De novo o fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Versículo 13. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida destes 50 soldados, teus servos. Sei que desceu o fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados, mas agora tem consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Observe, irmãos, a vida do homem de Deus. A Bíblia vai dizer que esse foi o julgamento contra Acasias, porque depois da morte, de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. E nesse período, o rei procurava o profeta para tratar desses assuntos, porque Elias ficou conhecido como o perturbador de Israel. Irmãos, se há uma fama que você precisa ganhar em Macaé, é uma fama de perturbador. Você precisa incomodar os moradores da terra, como está escrito em Joel capítulo 2, versículo 1. Tocai a buzina, incomodai os moradores da face da terra. Quem está comigo, diga glória a Deus. Porque Elias recebeu essa fama, irmãos. Sucesso diante dos homens é aparecer com carro do ano, casa, é ter muito dinheiro, mas sucesso diante de Deus, sabe o que é? É ser achado nele e não possuir justiça própria. Esse é o verdadeiro sucesso aos olhos de Deus. É você ser encontrado em Cristo, irmãos. Não é sobre o que você faz ou o quanto você faz, mas é sobre o quanto Cristo está sendo formado dentro de cada um de nós. O quanto Cristo está crescendo em você. A gente falou sobre porção dobrada. Porção, ela sempre vai ser derramada sobre um recipiente, sobre algo que possa conter, sobre algo que possa guardar. E se você é um vaso de Deus, se você é um recipiente de Deus, você precisa se esvaziar de ira, de mágoa, de contenda, de espírito de confusão, de semear contenda entre os irmãos, seja lá o que for o nome, que atrasa o crescimento da obra de Deus. Nós precisamos caminhar de mãos dadas em unidade, olhando para Cristo como o autor e o consumador da nossa fé. E nós precisamos aprender a lidar com as diferenças, irmãos. Porque às vezes a gente pensa assim, não, para Deus usar, tem que usar do jeito que me usa, falando alto, aí você vai julgar o irmão que fala baixo. Não, para Deus usar, tem que usar do jeito que me usa, batendo o pé, sapateando, rodando, aí você vai julgar o irmão que está sentado, mas está recebendo do mesmo jeito. Se você ler a história de Elias, você vai ver que teve um momento que veio uma tempestade, veio um vento forte, veio um terremoto. Deus não estava no terremoto. Aonde que Deus estava? No sussurro, numa brisa suave, um sopro assim, quase que não dava para sentir. Se você estiver nesse alvoroço todo aí, que você diz que Deus usa só dessa forma, talvez você não ia nem perceber. E aí o irmão que está sentado ali, ele vai sentir a brisa, e rapaz, Deus está falando. E entender que Deus está falando não é o suficiente. O que nós precisamos fazer? Nos posicionar e entender que o primeiro passo para viver a porção dobrada é estar disposto a depender de Deus. E o segundo passo é entender e estar disposto a fazer o dobro. Quem está comigo, diga glória a Deus. E é nessa história que a gente observa o profeta Elias trazendo juízo e sentença, fazendo fogo descer do céu. Então você observa que não foi só no momento que ele desafiou os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de uma deusa chamada Azerá, não. Elias era um homem tão em sincronismo com Deus, que quando o povo vinha incomodar, no momento em que com sarcasmo, vinha falar com ele, falou: se eu sou homem de Deus mesmo, não sei se vocês estão falando aí, que desça fogo do céu. Igual aquele desenho que você vê saindo fogo, assim da mão. Era desse jeito, irmão. Eu fico imaginando a cena. Quando eu leio a Bíblia, não sei se você é assim como eu fico imaginando como que foi esse momento em que o profeta falou: se eu sou um homem de Deus, desça fogo do céu. E desceu o fogo e consumiu aqueles homens. Entenda uma coisa, irmãos: todo inimigo que ousar desafiar o exército do Deus de Israel
vai morrer queimado. Porque o Deus de Elias é o Deus que responde por meio do fogo. É o Deus que responde por meio do fogo. Aí você me pergunta, pastor, para que serve o fogo? O fogo vem para queimar o pecado, irmãos. Deus está trazendo um fogo nesse primeiro domingo do ano de 2022 sobre a Igreja Batista de Getsemane. Fogo para purificar, o fogo para queimar o pecado, o fogo para fazer com que você, como uma pedra viva, venha ser lustrada para tirar toda a carnalidade. Olha para quem está do lado de igual. O fogo também serve para queimar a carne, meu irmão. Então me chama para fazer um churrasco. Não, brincadeira. Então a gente sabe que o fogo, ele também vem para queimar toda a carnalidade, irmãos, que existe dentro de você. Eu quero crer que ficou lá em 2021 e você não tem mais autorização para voltar lá. Amém, irmãos? Porque tem mais de 300 páginas em branco para você construir a sua história em Deus. Existem mais de 300 páginas em branco que Deus quer escrever a sua história. O que você projetou é só um rascunho. Quem vai construir a sua história é Deus. Quem está comigo, diga glória a Deus. A terceira lição que a gente precisa aprender com a vida de Elias e de Eliseu é que nós precisamos estar dispostos a abrir mão dos nossos projetos pessoais. Quem pode dar amém? Quem pode dizer amém por isso? Eliseu queimou as carroças. Vai comigo para 1 Reis 19, versículo 21. 1 Reis 19, 21. O que diz aí a palavra de Deus? Vamos ler do 19, que aí dá para vocês terem uma noção do chamado mesmo de Eliseu, 19 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha, ou junta. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse, então irei contigo. Vá e volte. Respondeu Elias, lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. Agora você observa que o ministério profético de Elias foi construído diante de muito temor. Muitas pessoas se aproximavam de Elias com temor. Você viu o terceiro oficial do rei? Tenha misericórdia da minha vida. Eu já sei que os outros que vieram antes de mim foram consumidos pelo fogo. Somos teus servos. Tenha misericórdia de mim. Se apresente diante do rei, o rei quer falar contigo. E Elias foi e entregou o recado para o rei. Da mesma forma que ele tinha enviado o recado, agora ele falou pessoalmente com o rei o que Deus havia mandado fazer. Agora o ministério de Eliseu está ganhando forma. Agora o ministério de Eliseu está sendo desenhado. E aí a gente aprende com a vida de Eliseu que eu e você precisamos estar dispostos a abrir mão dos projetos pessoais. A Bíblia vai dizer que Eliseu estava tomando conta da 12ª junta de bois. Você sabe quantos bois formam uma junta? 2 bois. Então eram 24 bois que estavam aos cuidados de Eliseu. Por que 2? Porque para arar a terra era um boi de cada lado. E eles iam arando a terra. Era a preparação para a colheita, que dependia da chuva, que havia sido advertida pelo profeta, que durante 3 anos e 6 meses não haveria chuva. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então Eliseu estava num ofício difícil. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quem é servo de Deus colhe fruto em terra seca. Quem entendeu? Até em terra seca, o Filho de Deus, ele colhe fruto, porque Deus é Deus. Operando ele, não há quem possa impedir. Eliseu entende o chamado, ele cruza com Elias, e Elias começa, essa foi a conversa mais profética da Bíblia. Como que foi a conversa? Nós lemos. Elias saiu de lá, encontrou Eliseu, filho de Safate, ele estava arando a terra, estava conduzindo a 12ª parelha de bois. Elias alcançou, lançou a sua capa sobre ele. Quem é do ministério de dança sabe muito bem como que lança assim, né, o véu, né,
Elias foi no momento profético, fez assim com Eliseu, ó. Aí Eliseu ficou dentro daquela capa assim, ó. Uou. Ele sentiu uma vibe tão tremenda que ele falou bem assim: eu estou disposto a largar tudo, eu estou disposto a queimar tudo. O meu desejo para a igreja Batista Getsemane no ano de 2022 é ser envolvido por essa capa, essa nuvem de glória, aonde você vai sair dessa reunião disposto a largar tudo, disposto a queimar tudo, para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Foi a conversa mais profética. Por que conversa? Não houve nem palavra, irmãos. Ele veio com uma dança profética assim, e aí envolveu Eliseu. Eliseu sentiu aquela presença, falou: eu nunca senti isso, eu nunca senti isso na minha vida, eu preciso disso. Olha o que acontece com Eliseu, irmãos, versículo 20, para não ficar nas minhas palavras, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 19, versículo 20, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse: então irei contigo. Aqui acontece a expressão 2V, né? Vá e volte. Elias que criou essa expressão, vai e volta. Respondeu Elias: lembre-se do que lhe fiz. Mesmo permitindo Eliseu se despedir dos pais, o que Elias entende? Elias entendia o quê? Que chegando lá na casa da família, o que o pai e a mãe ia fazer? Tentar convencer ele a não ir, irmãos. Olha para mim, irmãos. Eu disse que a terceira lição que nós precisamos aprender é estar disposto a abrir mão dos nossos projetos pessoais. Eliseu era alguém em que a sua família tinha posses. Arar a terra, ser do campo, a sua família tinha condições, então ele precisou tomar uma decisão. Ele precisou queimar aquilo que era o seu sustento, aprender a depender de Deus. Porque se ele serve a Deus, caminhando com Elias, sabendo que qualquer coisa que desse errado, no ministério de Elias, ele ia fazer o quê? Voltar a arar a terra. Ele ia voltar com a junta de bois. E o que ele fez? Ele fez um churrasco, irmão. Ele queimou carne. Aqui a Bíblia vai dizer que ele fez um grande churrasco. Chamou o povo. E o povo foi lá e comeu toda aquela carne. E ele não queimou só os bois, não. Ele queimou as carroças também. Isso é muito forte, irmão. Você precisa queimar todas as estruturas que te ligam ao seu passado, que te ligam àquilo que te leva para longe de Deus, que te leva para distante do propósito de Deus. Todas as estruturas que existiam em você, que te faziam caminhar para distante da promessa que Deus tem para a tua vida, você precisa queimar. Por isso que Deus vai fazer descer fogo hoje sobre essa igreja. Deus vai fazer descer fogo do céu sobre este ambiente, para que a gente entenda que operando o Senhor não há quem possa impedir. Eliseu era esse homem, irmãos, disposto a abrir mão de tudo. Por quê? Porque ele foi envolvido por um manto. Deus tem um manto para mim, um manto para você. Hoje é o culto do manto. Olha para quem está ao teu lado, diga: hoje é o culto do manto, meu irmão. Já sinto o manto. Já estou sentindo, mano. Eu já estou sentindo Deus envolvendo pessoas aqui essa noite. Porque o que você precisa é que Deus toque na tua vida de uma forma diferente. É que Deus toque na tua vida de uma forma que a sua estrutura venha a ser mexida. O que você precisa é que Deus toque na sua vida de uma forma com a qual ela nunca vai ser igual à anterior. Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar você. E essa mudança começa dentro de cada um de nós. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A quarta e última lição que nós aprendemos com a vida desses dois profetas é que nós precisamos estar dispostos a manter vivo o projeto de Deus. Quem está comigo, diga glória a Deus. Nós precisamos manter vivo o quê? O projeto de Deus. Quem crê que a igreja Getsemane é um projeto de Deus? Você tem que ajudar a manter vivo. Como que você ajuda? Dizimando, ofertando, sendo canal de bênção, vindo para o culto, chamando mais pessoas, ganhando alma, cuidando de pessoas. Para manter vivo o projeto de Deus, nós precisamos acreditar no projeto de Deus, ser a boca de Deus na face dessa terra. Essa é a quarta lição que nós aprendemos com a vida de Elias e de Eliseu. Nós precisamos estar dispostos a manter vivo o projeto de Deus. É muito interessante manter vivo o projeto de Deus, que quando nasce Moisés,
A Bíblia vai dizer que havia um risco muito grande. Os meninos, eles deviam ser mortos. Faraó levantou um decreto. Então Moisés nasce num grupo de risco. Repita comigo: Moisés nasce num grupo de risco. Se fosse menina, não teria risco, mas era menino, estava correndo risco. E aí Joquebede, sua mãe, por 3 meses tentou esconder, mas não conseguiu. Por quê? Porque Moisés estava crescendo. A gente aprende na Bíblia que projeto de Deus, mesmo escondido, cresce. Diga glória a Deus. Está escondido, mas cresce, porque está nas mãos de Deus. A Bíblia vai dizer que não podendo mais esconder, ele era formoso, chorava. Colocou ele numa arca, betumou, botou piche por fora, colocou às margens do rio Nilo e empurrou a arca. Miriam, atleta número 1, corredora da maratona 2022, ela foi correndo pela beirada do rio Nilo para saber aonde essa arquinha ia parar. A Bíblia fala que as donzelas estavam ali se banhando às margens do rio. Quem estava se banhando? Mas aí a filha de Faraó, a princesa, ela viu o menino, mas as donzelas não viram. Quem estava mais próximo? As donzelas. Mas quem viu? A filha de Faraó. Por que a princesa viu e as donzelas não viram? Porque Deus só mostra sonho para quem tem capacidade de manter os sonhos vivos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se as donzelas vissem aquela criança, o que ele ia fazer? Vou levar para o rei. O que o rei vai fazer? Vai matar. Era menino. Agora, a princesa chegou diante de Faraó com a criança que achou no rio e entregou ao rei. O que o rei fez? Vem com o vovô, vem. Cuidou de Moisés, aquele que estava fadado ao fracasso, aquele que estava fadado para a morte. O que Deus fez? Mudou o projeto. Deus só vai revelar projeto para quem tem capacidade de manter o projeto vivo. Deus está te chamando nesse tempo para construir em você uma estrutura capaz de suportar o peso da perseguição dos últimos dias. Se eu fosse você, levantava a sua mão direita, porque é Deus que está liberando isso para a sua vida. No ano de 2022 será o ano da porção dobrada de Deus sobre a tua vida. Os projetos vão dar certo, os sonhos vão dar certo, aquilo que está na direção do Senhor, que está no seu coração, Deus vai fazer acontecer para o louvor e a glória do nome dEle sobre a sua vida. Quem crê, diga glória a Deus. É isso que Deus quer fazer. É isso que Deus tem para mim e para você. Fique de pé, para parecer que está acabando. Ainda temos mais 2h30 pela frente. A primeira lição, depender de Deus. Eu quero que você repita comigo, depender de Deus. Segunda lição, disposto a fazer o dobro. Terceira lição, disposto a abrir mão dos meus projetos pessoais. Quarta lição, disposto a manter vivo o projeto de Deus. Se você tiver com essas 4 chaves ativada no ano 2022, não há nada que possa parar, não há nada que possa deter o que Deus tem para a tua vida. E uma coisa muito interessante, que eu senti o desejo de compartilhar, é que quem aqui já ouviu que Elias subiu numa carruagem de fogo? Levanta a mão. A gente ouve isso, né? Se eu te disser que ele não subiu em carruagem nenhuma, irmão, não houve carruagem de fogo que fez subir, não. Abra comigo aí. Não fica assustado não, irmão, é a Bíblia, tá? Não sou eu, não. Abra comigo. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Deixa no telão, que aí vai ajudar. Eu vou deixar o texto que está ali no telão. A versão ali está boa. De repente, olha lá, 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. O que está escrito ali? De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo. O que apareceu? Carro de fogo, uma carruagem de fogo, por cavalos de fogo, línguas de fogo. Aí você vê que apareceu uma carruagem, um carro de fogo, cavalo de fogo. E aí o que aconteceu? Separou, não é isso? Isso aí. E Elias foi levado aos céus aonde?
Então Elias subiu de que forma? Exatamente. A gente muitas das vezes fala, ele subiu na carruagem de fogo, a carruagem de fogo, e vai descer o fogo, e o fogo. Sim, a carruagem separou o ministério. Por quê? O que Deus estava querendo dizer para mim e para você? Olha, até aqui Elias caminhou. A partir daqui agora é Eliseu que vai caminhar. Eu quero dizer uma coisa para você. Você recebeu a proteção, a provisão, mas agora você vai receber a promoção. Você está sendo promovido para caminhar com as suas próprias pernas e fazer a sua história valer a pena. Você está sendo promovido por Deus nessa noite para ser o protagonista da sua história e entender que Deus, Ele é o cerne, Ele é o norte da nossa vida e nós precisamos caminhar na direção dEle no ano de 2022. Quem está comigo, diga glória a Deus. E aí o redemoinho vai fazer você subir, meu irmão. Aleluia, feche seus olhos.